Olá, sou Leandro Maia. Mais um vídeo aqui pro meu canal, que eu estou começando a aumentar a frequência dos vídeos e quero aumentar a qualidade dos conteúdos, a variedade também dos conteúdos, vídeos mais longos ou vídeos mais curtos, mas procurando alimentar o canal cada vez mais e melhorar também o visual dele. Não que eu tenha a ambição, vamos colocar assim, de ser um youtuber ou algo assim, ou de ganhar dinheiro com isso, mas eu quero colocar conteúdo. Em vez de ficar digitando, publicando textos longos, às vezes as pessoas não param para ler e tudo mais, e gosto de registrar, deixar registrado em vídeo, porque de repente tem outras utilidades também para divulgar meu trabalho com palestras. Então é isso. Para quem está pela primeira vez chegando aqui e não me conhece, eu sou graduado em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, curso de licenciatura. Então eu fiz a colação de grau no último dia 4 de abril de 2019 e estou habilitado para lecionar Sociologia. Então sou um professor de Sociologia, ainda aguardando começar a dar aula em breve, assim que o Estado me chamar, ou eu conseguir horários, enfim, vaga numa escola particular também. Enquanto isso eu vou divulgando meu trabalho com palestras. Faço palestras, dou palestras e grupos de bate-papo, principalmente em escolas. E meu tema principal de palestras é resiliência, onde eu falo bastante sobre esse tema e falando da minha história de vida, que tem tudo a ver comigo essa palavra, superação de deficiência física, de cirurgias e de questões de saúde, entre outros fatos. E nas escolas eu falo sobre, por exemplo, alguns temas já trabalhados até hoje: bullying, prevenção ao suicídio. Outro tema é violência contra a mulher, que também a gente acaba falando do machismo, que é uma das causas também, e também falamos de prevenção à violência de forma geral, inclui toda a forma de violência. Já falei também em outras instituições sobre como se inserir da melhor maneira no mercado de trabalho, como se preparar, como estar mais capacitado, para uma vaga para o mercado de trabalho. Já falei sobre saúde na adolescência e juventude, e são esses os temas principais, que eu já trabalhei em escolas. E vou falar assim muito rapidamente sobre o atual quadro político do Brasil. Eu lembrei esses dias que no ano passado, ainda durante a campanha eleitoral para presidente, 2018, eu conversava lá na faculdade com uma professora, conversando sobre toda essa questão, e a gente falava até que, dependendo do resultado das eleições e de como ia se desenrolar tudo isso, que a gente via a possibilidade ou até necessidade de preparar para morar fora do Brasil, porque a gente tinha uma perspectiva muito negativa do clima, do ambiente que foi cultivado durante as eleições. Um clima muito maior do que simplesmente de disputa, como era nas outras eleições, de polarização esquerda-direita, PT, PSDB, por exemplo, elite com classe trabalhadora, por exemplo, Mas dessa vez a coisa estava descambando para o outro lado, com grandes possibilidades, de a gente partir para um fascismo, para um radicalismo, uma extrema direita, mas indo para o lado do fascismo. E futuramente eu pretendo gravar vídeos aqui falando especificamente sobre o que é comunismo, o que é fascismo, autoritarismo, totalitarismo, ditadura, democracia, socialismo, esquerda, direita, política de forma geral, que é um tema que já me interessa há muito tempo,
e desde 2008 eu sou filiado ao PT porque é um partido com o qual me identifiquei, a causa trabalhadora. Então, se a gente, para não entrar muito a fundo agora, a gente pode ter pensamentos diferentes, ideias, né? Cada um se filia a um partido, se quiser se identificar com aquele partido, assim como pessoas cristãs ou de outras religiões se identificam com determinada doutrina ou religião, no caso do evangélico, determinada denominação, ministério diferente, congregação, cada um tem uma direção, então são administrações diferentes, individualizadas, personalizadas até, para grupos menores, mas que representam um grupo maior, que tem uma diretriz, que tem um fundamento, que tem um estatuto, enfim. Só que cada ser humano é um indivíduo que nem sempre segue aquilo bem à risca. Então tem as variações. Então a gente tinha um grande receio, conversando com a minha professora, sobre o clima que foi criado, de quem discorda por alguma razão, aí é liberdade para cada um, mas eu acho que a informação é tudo, se informar sobre as pessoas, a biografia de cada um de preferência, aquele que a gente defende ou até aquele que a gente vai criticar, e conhecer um pouco mais a fundo os assuntos. Então, assim, nada de pessoal, nada de ódio, nada de desejar a morte de ninguém, mas é o histórico do Jair Bolsonaro como parlamentar. Se você for pesquisar no site da Câmara dos Deputados, quase todos os projetos apresentados por ele são direcionados a tentar algum tipo de benefício ou alguma proposta especificamente para os militares. Quase todos os projetos, tudo que ele apresentou, foi ligado à área militar, Quase nada pensando na sociedade como um todo, no trabalhador ou em alguma outra classe. Então isso já é um detalhe. E o discurso dele, é só você pesquisar os discursos, as falas dele. Não posso afirmar nada além disso, de que ele seja corrupto, que seja bandido, que tenha envolvimento com qualquer coisa, e nem faria isso aqui. Mas que o discurso dele é um discurso machista, já discutiu publicamente, tem gravações de entrevista onde ele ofende, onde ele xinga uma colega parlamentar, o episódio onde ele diz que ela não merecia ser estuprada, algo desse tipo. Tem outras declarações dele racistas, falando mal do indígena, falando do africano, falando da influência de outras nacionalidades ou culturas, falando do imigrante, enfim, falando dos homossexuais, nunca assumindo, admitindo que tem ódio, etc., mas sempre falando num tom muito agressivo, e sempre falando contra a esquerda, contra o PT, enfim, de uma forma generalizada. Isso que é perigoso. Da mesma forma que você não deve generalizar, por exemplo, tem policiais corruptos e que cometem várias atrocidades e que são violentos, etc. Ok, mas não é por isso que você vai generalizar, dizer que a polícia é corrupta e que por isso vamos acabar com a polícia militar. Seria um erro gravíssimo. Da mesma forma que você generalizar os políticos, a política ou os religiosos, você não pode dizer que todos são charlatões, não pode dizer que todos são corruptos, ou não pode dizer que todos os religiosos, os membros ou os fiéis são pessoas manipuladas, ignorantes. Você nunca pode generalizar. Da mesma forma que, um exemplo bem simples, nem todo presidiário que está cumprindo pena é culpado, é criminoso, porque muitos ainda vão ser julgados e muitos, mesmo depois de julgados, vai ser constatado a inocência, fora tantos casos de pessoas presas por engano, equívoco ou proposital de alguém para acusar alguém, prejudicar, ou pelo nome ser igual, ou pela fisionomia, ou confusão de reconhecimento, ou seja, nem tudo é o que parece. Para a gente afirmar alguma coisa sobre algo ou alguém, temos que ter muita certeza, porque é muito perigoso. Então é basicamente isso. Então é um camarada, vamos dizer assim, um indivíduo, um candidato, um homem, um ser humano, que tem esse tipo de postura agressiva. Pode ser estratégia de certo ponto, para conseguir
a votação que ele conseguiu, mas parte daquilo é dele mesmo, né? Uma pessoa despreparada para o cargo, despreparada para administrar, acho que qualquer coisa, quanto mais um país, sem preparo nenhum, enfim, não preparado para o debate, tanto é que ele não participou de nenhum debate, porque num debate de ideias, você deixa escapar falhas e erros. E com medo disso, acredito que ele usou essa estratégia de fugir do debate de ideias. No debate, acredito que ele perderia feio e não teria vencido as eleições, né? Então eu e a minha professora comentávamos sobre isso e falávamos, né, sobre essa possibilidade. O que vai acontecer se ele ganhar as eleições na época? A gente pensava que ou ele não ia durar muito tempo, não ia chegar até o fim do ano, nem falamos até o fim do mandato. Falamos que ele não chegaria até o fim de 2019, por várias razões, que poderia ser pela questão da saúde dele, daquele atentado que ele sofreu, que é algo meio suspeito ainda, né? Ele sofreu aquele atentado e usou para justificar não participar dos debates. Mas eu creio que os debates ele já não ia participar mesmo. E pensamos que ele não ia chegar até o final do mandato pela questão de saúde também, ou que poderia sofrer outro atentado, e quem assumiria seria o vice-presidente, o Mourão. Ou pensamos também na possibilidade de um golpe militar, né? Porque ele assumindo, por alguma razão, ele não ia conseguir ter a gerência, ele não conseguir ter uma boa articulação, e que os militares iriam acabar tentando, né, dar um golpe de Estado, e o Bolsonaro poderia ter sido apenas usado para esse fim. Então a gente conjecturou várias possibilidades e algumas estão caminhando para se consolidar. Então a gente vê que é um governo totalmente desarticulado, despreparado, que para vencer as eleições veio com um discurso muito demagógico, muito populista, e já caiu em contradições muitas vezes. É só você pesquisar e procurar, que tem muita contradição. Coisas que disse que não ia fazer e está fazendo. Discursos que você vê uma carga muito forte ideológica, de ódio. Diz que é contra a ideologia, mas essa própria postura dele já demonstra uma ideologia. Então, assim, é só você procurar pesquisar, se informar melhor, porque o importante é a pessoa, além de ser uma pessoa idônea, honesta, é o que a gente espera para um cargo público, que ela seja capacitada para aquele cargo. Ele sempre criticou a ocupação de cargos nos governos anteriores, essa questão de tomar lá da cá. Aí ele acaba fazendo o mesmo. Coloca no Ministério da Educação um economista, que nem como economista seria um bom ministro da Economia, né, por tudo que ele tem feito de atrapalhada. A gente vê vários outros problemas em vários outros ministérios, pessoas não capacitadas, não preparadas, o próprio governo não sabendo articular, não tendo nem uma base aliada forte, ou seja, por mais que você seja honesto, vamos colocar assim, você tem que ter o bom senso, você tem que conversar, dialogar. E é um governo que chegou decretando, cortando, acabando com várias comissões, né, da parte de direitos humanos, cidadania, né, que são organizações da sociedade civil que buscam defender seus direitos, né? E ele cortando aquilo tudo com um argumento ou econômico ou contra-ideológico, anticomunista, anti-PT, anti-esquerda, que não se justifica, e fora outras coisas. Então, acho que com o tempo, muitas pessoas estão caindo na real de que se enganaram, né? Por enquanto, não temos corrupção comprovada da parte dele, mas já temos dos filhos. Ou seja, historicamente, se você for pesquisar, todo político em geral que vem com discurso de ou salvador, ou honesto, ou íntegro, vamos acabar com essa bagunça, vamos acabar com a corrupção, vamos... enfim, o Collor teve esse mesmo discurso, só para citar um exemplo. E ele fez tudo o contrário do que ele falava antes. Ou seja, quem se exalta, quem se coloca como bom, como honesto, quase como um santo, suspeite dessa pessoa. Tá? Sem falar na falta de capacidade, no despreparo, até no desequilíbrio emocional da pessoa, é muito perigoso para um país. Você pode entrar em guerra com um país vizinho, você não sabe que tem que ter acordos comerciais, você não sabe que tem que ter relações internacionais favoráveis, você não sabe que tem que ter uma boa relação política com os países vizinhos ou com todo mundo. São estratégias, por isso que você tem que ter uma equipe capacitada para articular, né,
Tudo bem não se vender, mas você tem que ceder sim muitos pontos para conquistar algumas coisas, não abrindo mão de princípios, mas quando você vê que esse discurso muito perfeito já começa a cair por ali. Então espero que não se concretize muita coisa, mas a gente está vendo aí que não está se sustentando o governo. Problemas com a área da educação, prejudicando o trabalhador, a reforma trabalhista que já houve desde o governo Temer e que não melhorou para a classe trabalhadora. A economia vai mal, até quem apoiava ele está saindo fora. A própria classe média alta não está vendo que isso vai beneficiar nem a eles mesmos, ou seja, não está beneficiando ninguém na prática, até agora. Então, eu poderia trazer aqui dados, estatísticas, fontes de pesquisa, de notícias, mas acho que desnecessário. Porque acho que cada um hoje, com acesso à internet mais democratizado, você tem muito mais facilidade de buscar informações, de comparar informações de várias fontes diferentes, fontes confiáveis, mas sempre comparando. Assim como a gente vai fazer uma compra, seja no supermercado ou comprar qualquer outro bem, geralmente a gente pesquisa 2 ou 3 lugares, vê o preço, vê a marca. Assim como você procura médico, procura um bom mecânico, um técnico, qualquer profissional ou serviço ou produto, você pesquisa, marca preço e compara. Por que que nesse caso a gente também não deve fazer o mesmo com a informação, que é algo que pode mudar o rumo de um país, por exemplo? Pesquise no mínimo em 3 fontes diferentes e você vai ver ali se já tem um tom puxando para um lado para o outro e você próprio tire sua conclusão do que do que é viável, do que é razoável, do que o bom senso diz, né? Do que é muito absurdo para ser verdade. Enfim, não é fácil filtrar tudo isso hoje em dia, onde cada pessoa que tem acesso à internet, um celular na mão, cria um blog qualquer, uma rede social e publica o que quer. Mentira, verdade, faz montagem de foto, de vídeo e manipula pessoas e joga uns contra os outros. Então essa guerra midiática tem feito muitos males, né? Tem espalhado muitos boatos e mentiras. Já existem casos de, por um erro ou maldade mesmo, serem divulgados fotos e nomes de pessoas como se fossem sequestradores de crianças, estupradores, por exemplo, e essas pessoas são confundidas na rua ou erroneamente, né, identificadas por uma foto maldosamente colocada e são às vezes linchadas. Tantos casos já aconteceram. Até na mídia formal, oficial, eu acompanho, vários canais cometem falhas. Ou seja, uma equipe profissional de jornalistas, de repórteres, de uma rede oficial, que deve ter uma pesquisa para elaborar tudo aquilo, para fazer a matéria, para ler, reler, revisar, para quando chegar na hora de jogar a notícia no ar, ainda comete falhas. Coloca a foto de uma pessoa e dá um nome diferente, ou a foto era da pessoa, mas trocou o nome, às vezes o nome é da pessoa e troca a foto, aí vai pedir desculpa e corrigir no dia seguinte, na semana seguinte, ou seja, imagine você ter seu nome ou sua foto divulgada de forma equivocada, dizendo que você é um estuprador, é um sequestrador, é corrupto, e aí? Depois o estrago está feito. Então, depois que você espalha uma notícia, se for verdade, pode causar até algum mal a alguém, uma consequência, mas é a verdade. Agora, imagine você espalha uma mentira. Imagine chegar até você pelo celular, por exemplo, uma notícia falando sobre você. Algo de ruim que você fez, sendo que você não fez. E aquilo se espalha. Só para dar um exemplo bem claro. Traição entre marido e mulher, por exemplo, né, infidelidade ou adultério. Só para citar esse exemplo, imagine cai na rede, né, uma notícia, uma invenção para prejudicar alguém. Depois que o estrago está feito, não tem como tu consertar mais. Então isso fica para nossa reflexão. Pesquisarmos, da mesma forma em livros, da mesma internet pior. Porque livros não é simplesmente qualquer um publica e tal. É uma coisa muito mais elaborada e muito mais cuidadosa, e mesmo assim podem ter tendências, né, de autor, de editora, enfim. Agora imagine então na internet, que qualquer um publica o que quer e fala o que quer, não tem filtro, não tem censura, isso é bom, mas ao mesmo tempo as pessoas não têm pudor, não têm bom senso, não têm ética.
Então fica esse alerta para a gente não cair nesse tipo de coisa. Seja um boato qualquer, algo aparentemente inocente, como espalhar que a China está comercializando carne de cadáveres enlatada pelo mundo. Aí vou verificar, no mesmo minuto eu vou verificar no Google, tá lá, um boato. Boato que surgiu em 2016 e foi desmentido em vários canais. O próprio governo chinês teve que desmentir porque esse boato circulou no mundo inteiro de que eles estavam comercializando carne humana enlatada. E até hoje, estamos em 2019, 3 anos depois, continua circulando a mesma notícia falsa. As pessoas não param para pesquisar, já vai compartilhando. Isso também fazem na política. Desde 2010, na campanha da Dilma para presidente, porque até antes de 2010 a internet não estava tão popularizada assim, o acesso, né, ao smartphone, ao computador, começou aquilo muito forte de mentira, boato. Na época eu recebia muito e-mail contra a Dilma, muitas invenções, e eu rebatia. Já na campanha de 2014 para presidente, aí já era rede social mesmo, Facebook. Na de 2010 ainda tinha o Orkut, então era muita mentira. E as pessoas não param para pensar, peraí, falou mal do adversário, vou pesquisar. Porque geralmente na campanha você fala de si e se vende, normal. Como numa entrevista para emprego você vai se vender como um bom profissional. Você não vai falar mal dos outros. Aqueles que estão ali na sala de espera não são capacitados. Eu sou. Não teria lógica, mas fazem isso. Na política, por exemplo. Quando você ataca o outro, joga coisas graves, mesmo que sejam verdades, já é pra gente ficar alerta. Se a campanha é em favor da sua candidatura, por que você vai ter que se valer, né, da prerrogativa, da artimanha de falar mal do adversário, ainda que seja verdade? Então vamos pesquisar, vamos ter cuidado. E isso aconteceu muito nessa última eleição para presidente. Muito ataque, muita mentira, muita calúnia, muita difamação, muito boato, muito deboche, tudo que você pode imaginar. Então me coloco no lugar do outro. Não defendendo ninguém pessoalmente, porque eu não conheço pessoalmente, né, nenhum candidato a presidente. Políticos de mais prestígio, eu conheço alguns até pessoalmente, mas eu não posso jamais falar em nome daquela pessoa como se eu a conhecesse na intimidade, afirmar certas coisas, nem em defesa, mas também não em acusação. Porque da mesma forma que eu não tenho condições, se não é meu amigo íntimo ou familiar, que eu possa falar em defesa com propriedade, da mesma forma eu não posso falar contra, porque eu teria que ter provas. Então, uma coisa é você não simpatizar com alguém, não gostar, porque é nordestino, porque tem uma deficiência e falta um dedo, porque tem uma fala não muito culta, porque só tem até a 4ª série primária, no caso do Lula, ou no caso da Dilma, não tem uma boa oratória, porque ela não é uma política tradicional de discurso, ela é uma técnica administradora. Então as pessoas pegam no ponto fraco da pessoa e não tem nada a ver com a capacidade dela para governar, para administrar, mas pegam, né? Agora, o homem que é despreparado, desqualificado e tudo mais, você não precisa nem inventar nada, nem falar nada. É só ver as declarações da pessoa, né? Então é isso que eu queria deixar. Espero, isso não é torcer contra, né? Se usam vários argumentos, torcer contra. Não, eu torço a favor do Brasil. Mas o melhor para o Brasil seria qualquer presidente daqueles que foi candidato, seria com certeza infinitamente melhor do que este. Não pelo fato de que eles iriam dar uma solução, mas também não mergulhariam o país num caos de polarização, de ódio e de declaração de tem que matar, aniquilar, fuzilar o inimigo. Bolsonaro fez declarações de aniquilar as minorias têm que se curvar à maioria. Pare para pensar nisso. As minorias, só para falar alguma coisa, homossexuais, mas o que? Mulheres não poderíamos considerar minoria, sim, no fato da preconceito e discriminação, que a mulher ainda é muito discriminada. Negro, poderíamos falar no sentido que o negro ainda é discriminado. Então pense aí, ele por ser um homem branco, aparentemente, vamos colocar de classe média,
coloca que a minoria tem que se curvar à maioria. Então isso é um discurso muito perigoso, né? Então só esse detalhe de tirar ou cortar ou contingenciar verbas de educação, para ser bem objetivo, é para acabar com a universidade pública no país, para ter a desculpa de ter que vender para recuperar, e você vai vender, ou seja, ninguém que é pobre, que não tenha condições de pagar uma faculdade particular, vai poder mais se formar, se graduar. E aí? Vai ser um país de pessoas mais escravizadas ainda pelo trabalho, sem uma formação superior, que vão estar mais sujeitas ainda ao mercado, às vontades, necessidades ou exigências do mercado para ganhar cada vez menos, cada vez ter menos direito, e o povo não para pensar nisso. Por simplesmente ou se identificar com ele, com esse discurso demagógico de contra a corrupção e tudo mais, ou pela antipatia ao outro, ao Lula, ao PT, porque não tem lógica. Não tem lógica, né? Então é assim, é se valer de um discurso polêmico para poder inflamar a sociedade. Claro que muitos ficam contra, mas a boa parte fica a favor. Então é uma estratégia que muitos políticos estão utilizando hoje em dia. O primeiro exemplo, antes do Bolsonaro, foi o Trump. Quando o Trump ganhou os Estados Unidos, eu fiquei abismado com aquilo. Abismado com o discurso, com tudo, mas agradou boa parte, né, que tem uma condição melhor nos Estados Unidos, e Bolsonaro se valeu desse mesmo tipo de discurso para inflamar, já que muitas pessoas estão descontentes com a política e tudo mais, ele se aproveitou disso. Então, vamos ter cuidado, né? Nem todo mundo gosta de política, a maioria diz que não gosta e tudo mais. Só que a política faz parte da sociedade. A política está em tudo. Política não se restringe a partido e eleições. Política é a organização da sociedade. É para todos, né? Então você tem política na família, questão de hierarquia, disciplina, quem manda ou quem não manda, ou cada um tem sua função, ou um cuida de cada área. Isso é política. Na igreja, em toda empresa, instituições, organizações. Só que a política pública é para organizar, garantir direitos, garantir serviços públicos que a gente pode pagar, garantir serviços, né? Garantir uma certa ordem, uma certa organização, para que possamos conviver, né? Para que tenha leis que sirvam para todos, para que tenha um sistema de justiça que procure julgar com justiça a todos, independente de classe, por exemplo. Não funciona perfeitamente? Não, como nada no mundo que depende do ser humano funciona com perfeição. Mas sem esse sistema, sem a política, vira uma anarquia, vira uma guerra de todos contra todos, como alguns autores falam sobre isso. Muito o livro Leviatã de Thomas Hobbes, né? Que fala da natureza humana, da essência, da busca pela sobrevivência, onde cada um quer o seu alimento, quer o seu território, quer procriar, e isso é a coisa mais primária do ser humano. Agora, uma sociedade civilizada tem que pensar em regras, em leis, em normas, como vamos sustentar toda essa máquina, como vamos sustentar as pessoas que não podem, os carentes, as pessoas que vivem à margem da sociedade por questões sociais, etc. O serviço de saúde, serviço de educação para todo mundo, o transporte público, enfim, é através dos impostos. Então, são muitos detalhes que quando a gente vai procurar pesquisar, estudar sobre isso, a gente vê que tudo tem um fundamento e uma razão. Não funciona perfeitamente, mas depende de cada um de nós também contribuir com a nossa parte. O que está insatisfeito, o que não concorda, vamos procurar saber o que a gente pode fazer. Hoje em dia você tem acesso, você participa. Pela internet, no site do Senado e da Câmara, por exemplo, federal, você vai e vota, você participa das votações, você acompanha no plenário, você envia sugestões de leis, ou seja, o cidadão hoje tem o portal da transparência, ou seja, corrupção tem desde o início da humanidade. A partir do momento que o primeiro ser humano mentiu, ele já está se corrompendo o outro. Então, a corrupção faz parte da natureza humana. A questão é se deixar se corromper, viver da corrupção, viver da desonestidade, viver se aproveitando do que não é seu, e com isso causando o mal e a morte a muitas pessoas por ambição, ganância, aí é outra coisa, né? Então vamos procurar
participar mais ativamente da política, se mobilizar pela sua classe, pelo seu grupo, pela sua condição, pela sua classe social, pela sua carreira, pelo seu sindicato, né, profissional de cada um, pelo direito, né, mais restrito, mas pelo direito de todos, como cidadãos, como trabalhadores, como estudante, mulher, negro, índio, pessoa com deficiência, indígena, sem terra, sem teto, desabrigado, morador em situação de rua, dependente químico, ou seja, quem está encarcerado, ou seja, são tantas questões. E para você eleger um homem público, uma pessoa pública, ela tem que ser capacitada. Eu acredito que muita coisa pode mudar quando cortar regalias ou benefícios ou mordomias de muitos políticos, por exemplo. Fiscalização sempre vai ter falha, mas é o cidadão cobrando. Como o cidadão vai para a rua, quando foi na época do Collor, quando foi para tirar a Dilma, quando foi no protesto contra os 20 centavos das passagens que iriam aumentar. Ou seja, quando o povo vai para a rua, se manifestando democraticamente, sem baderna, sem quebra-quebra, tentando se manifestar, pressionando desta forma o político, seja prefeito, vereador, deputado, presidente, senador, para que ele pense no interesse da população. Infelizmente, muitos entram na política por interesses próprios ou do seu grupo, da sua família. Infelizmente, nem todos que entram na política entram para defender o bem comum, o coletivo. Muitos entram para defender seus interesses pessoais, particulares, ou de sua família, dos seus amigos, da sua classe especificamente. Mas, da mesma forma, nem todo mundo que está, de repente, fazendo parte da administração da igreja, vou dar esse exemplo mais comum, está ali realmente para buscar a Deus, ou para ser honesto, ou para administrar corretamente. Enfim, a gente não pode julgar moralmente o indivíduo, a gente tem que olhar como um todo. Falhas individuais são falhas individuais. Como então, não é por causa de um escândalo aqui e ali que você vai julgar toda uma corporação, uma instituição, uma classe, uma profissão, enfim. Acredito que não é por aí. Nem todo médico está ali por vocação, por amor à vida, não. A gente sabe que tem médico corrupto porque bate o ponto e não vai trabalhar e recebe sem fazer cirurgia. Isso existe em qualquer instituição, qualquer nível de governo, em qualquer país, em qualquer lugar do mundo. Tem países tradicionalmente, culturalmente mais corruptos, países menos corruptos, aí é uma outra questão cultural. O brasileiro não pode deixar que esse jeitinho da camaradagem, que às vezes é boa, né, da educação, da gentileza, passar para o outro lado, que é toma um dinheirinho e deixa eu entrar na frente, toma um dinheiro, arruma para mim lá um exame. Tudo isso aí, troca de favores, é a corrupção que o próprio cidadão, o brasileiro, alimenta. É um suborno aqui, uma propina ali, aí vem alguém te oferecer uma segurança paralela e te cobra uma taxa só para você refletir. Não, mas é legal porque pelo menos... Será que é por aí? A ilegalidade traz benefícios para a população em geral? Porque cada um quer se dar bem, até entendo, queira crescer, progredir, ficar rico, viajar, passear, mas dentro da legalidade. A partir do momento que você engana, mente, rouba, mata para conseguir o que você quer, acabou. Acabou, você não vive em paz. O crime não compensa. Pessoas podem enganar muitos por muito tempo até, mas quando for descoberto, desmoraliza. Sabe, o que vale a pena essa ambição? Se as pessoas parassem para refletir, não fariam. Mesmo que não fosse pela questão ética, moral, do bom senso, da consciência, não. E se eu for pego, se todos refletissem, pensassem 3 vezes antes, por melhor que fosse o esquema, não. Se descobrir, além de perder tudo, manchar o nome, a reputação, a família, pode parar na cadeia ou, por várias questões de disputas, muitas pessoas morrem por disputas políticas, comerciais, território, propriedade, bens materiais. Então, a gente tem que refletir, procurar ter uma sociedade mais cidadã, mais democrática, mais consciente, mais solidária. E
se pelo menos as pessoas se unissem mais em grupos, se fortaleceriam mais. Né? Para finalizar, eu vou deixar uma coisa aqui que tem a ver com política e com economia. É uma coisa que eu penso já há um bom tempo e faz todo sentido. Para desenvolver um país da melhor maneira, uma coisa básica que eu penso seria o quê? Quando você fortalece o comércio local, prestigia, a tendência é que a coisa cresça uniformemente, democraticamente, de acordo com a região. É algo mais proporcional. Exemplo, quando você prestigia a padaria mais próxima, é lógico, porque é mais próxima da sua casa, você vai comprar lá. Tudo bem que até tem uma lógica. Agora, geralmente você vai procurar comprar um móvel eletrodoméstico, contratar algum tipo de profissional. Você geralmente não procura o mais perto, o amigo vizinho, você acaba buscando longe, ou pelo nome, prestígio, ou pela fama, ou acha que a qualidade é melhor, enfim, ou compra no shopping. Então, algumas grandes empresas crescem muito, multinacionais crescem muito mais ainda, e o comerciante local, o artesão, o vendedor ali da esquina, acaba não crescendo, acaba não ampliando, não contratando pessoas do bairro, e aí acaba gerando essa desigualdade toda. Pessoas se deslocando para trabalhar muito longe, grandes empresas crescendo mais ainda, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor falindo às vezes ou não podendo cumprir as obrigações legais de carteira assinada, pagar os impostos e tudo direitinho, porque vende pouco, as pessoas não prestigiam o seu comércio, então uma região acaba se desenvolvendo mais do que a outra, então fica uma desigualdade muito grande. Se a gente usasse essa lógica tão básica de prestigiar quem é mais próximo, claro, tem que ter qualidade, mas dentro do possível, comprar com quem está perto da gente, com o vizinho, com o amigo, o comércio local, a tendência é que cresça proporcionalmente, empregando ou dando trabalho, ainda que informal, para quem é do bairro. As pessoas vão progredir, prosperar, ampliar. A tendência é que cresça nesse sentido, e aí vai gerar mais impostos para aquele município, né? Aquele município vai ter mais condições e recursos para fazer os serviços públicos ali naquela cidade. É uma coisa tão lógica, é uma cadeia. Pode ser que leve um tempo mais, né? Não seja perfeito, né? Na administração, porque tem que ter fiscalização, mas é uma lógica, acho que básica, né? Da mesma forma, a questão de ideologia, esquerda, direita, como que você faz para melhorar o progresso de um país? Sempre vai ter pessoas descontentes, querendo mais. Mas a lógica que eu entendo é, se você dá condições de uma pessoa ter um emprego, ainda que seja salário mínimo, ou quem tem direitos adquiridos de ter um benefício para se sustentar enquanto está desempregado, não pode trabalhar, ou é pela idade, pela deficiência, seja um acidente, seja o que for, e ela se enquadra numa faixa de benefício, o que acontece? Esse dinheiro vai ser consumido, todo ele vai ser consumido, porque quem é pobre não consegue guardar, acumular para nada. Boa parte desse consumo é de impostos e vai para os cofres públicos para ter retorno em serviços. Ou seja, é uma lógica também. Assim como a lógica do comércio local, a lógica mais razoável para crescer no país é essa, começando na base. Fortalece a base, as pessoas vão crescendo, ampliando, gera consumo, que gera demanda, que gera mais encomenda para a indústria, que gera mais produção, que gera mais emprego e gera mais riqueza. Claro que se isso não for bem articulado, pode uma hora dar um colapso por aqui ou por ali, né? Tivemos exemplos já no governo passados que a coisa foi muito boa por um tempo, mas por várias questões, que temos influências internacionais também, não podemos também, nem tudo de ruim que acontece, a culpa é do prefeito, governador, presidente, porque eles não governam sozinhos. E nem tudo de bom também é mérito deles, porque eles não governam sozinhos. Então a gente tem que ver o contexto, né? Cada um na sua responsabilidade. Mas qual é a minha responsabilidade? Se eu estou consciente da minha responsabilidade, a chance de eu contribuir é muito maior. Não significa que tudo que acontecer vai ser do meu agrado, ou melhor para mim, ou eu vou olhar só ao meu lado. Eu vou olhar no lado total, mas que eu também vou ser beneficiado.
E mesmo que eu não seja no sentido de melhorar com muita rapidez, mas eu estou vendo que todos estão melhorando. Então é um pensamento de empatia, solidariedade, do bem comum, do coletivo. Só que as pessoas hoje em dia cada vez mais estão muito individualistas, egoístas, e aí, quando você só quer para si, você é capaz de prejudicar o próximo. E prejudicando o próximo, você prejudica todos. E acaba que, no todo, o país não cresce. Porque é um individualismo muito grande. Então é isso que eu queria deixar. São muitos assuntos, né? Uma coisa puxa a outra. Economia puxa política, política puxa economia, né? Depois eu quero falar sobre temas específicos. Vou colocar uma pauta com tópicos, com um tempo mais determinado, calculado, para ficar bem mais fragmentado. Várias partes do mesmo assunto ou tema, parte 1, 2, 3, colocando o que cada vídeo trata. Assim, pode ser que isso não alcance a tantas pessoas ainda, mas as poucas pessoas que forem alcançadas e puderem, no mínimo, refletir sobre cada coisa que eu falo, e ela própria buscar se informar e perceber e descobrir e de alguma forma aquilo ajudar a transmitir, né, o que é bom, positivo, só o fato de se refletir sobre a realidade, que nem sempre é o que parece, ou que nos vendem, já me considerarei satisfeito, ainda que uma única pessoa assista cada vídeo e desperte no mínimo o questionamento crítico. Já fico satisfeito por isso. Então vou deixar meu contato no final de cada vídeo, ainda que o contato esteja nas redes sociais e tudo mais, mas eu vou fazer isso padronizado. Leandro Maia, graduado em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, palestrante, coordenador de grupos de bate-papo. Meu contato celular e WhatsApp é 986628506, código de área 21, porque é Rio de Janeiro, e minha página do Facebook, Palestrante Leandro Maia, meu canal do YouTube, Palestrante Leandro Maia, e aguardo, espero seu contato, seu comentário, sua participação para eu melhorar o canal, melhorar o conteúdo. Aceito críticas, desde que seja dentro do respeito, sem ofensa, agressão. Todo tipo de crítica é bem-vindo. Umas são mais duras do que outras, mas a gente tem que aprender a lidar com isso. E espero que esteja claro, nítido e, no mínimo, honesto e sincero, né? Posso cometer algumas falhas aqui e ali, mas vou procurar melhorar cada dia. E é isso. Agradeço pela sua atenção.